Se você quer investir em CDB, LCI, LCA, mas não sabe por onde começar, ou se você já investe, mas não sabe se fez boas escolhas, fique nesse vídeo até o final. Hoje eu vou te contar os 4 maiores erros de quem começa a investir em renda fixa. Então vem comigo. O lado bom de se começar a investir em CDB, LCI, LCA hoje é que as taxas ainda estão muito altas. Então muita gente pensa, por que eu vou tomar risco agora sendo que as taxas estão tão altas? É só eu me travar num produto mais seguro do banco e tá tudo bem. É verdade? Sim, em parte sim. Agora, quando você vai montar uma carteira com produtos bancários, você precisa ter alguns cuidados, senão você pode acabar na rua da amargura e você vai se arrepender disso. Sem mais delongas, vamos falar sobre os 4 principais erros dos investidores em renda fixa. Primeiro erro é não se atentar ao indexador. Meu Deus, Igor, o que é indexador? Calma, tenha paciência, a gente vai tintim por tintim para que no fim desse vídeo você tenha plena capacidade de escolher um bom CDB. Vamos lá, quais são os tipos de indexadores que existem? Nós temos os pré-fixados, os pós-fixados e os indexados à inflação. O pré-fixado é aquele que vai ter uma taxa de retorno pré-estipulada e fixa desde o início. Por exemplo, um CDB de 12%, 13% ao ano, 15% ao ano. Você já sabe o quanto você vai ganhar naquele período. Ele já é fixado, pré-fixado. Ou seja, desde o começo você já sabe qual que é essa taxa. É aquela taxa pronto e acabou. O indexado à inflação é o que a gente chama de IPCA+. Como o próprio nome aqui sugere, o IPCA+, é a inflação mais uma taxa pré-estipulada. É como se fosse um pré-fixado mais a inflação. Por exemplo, IPCA mais 5%, IPCA mais 6%. E por último, mas não menos importante, nós temos o pós-fixado, que ele é nada mais nada menos que um percentual do CDI. Então você vai ver um CDB 100% do CDI, CDB 200% do CDI, como a gente costuma ver às vezes em algumas campanhas aí. Cada um desses indexadores vão se comportar de uma forma diferente dependendo do momento macroeconômico. Então, por exemplo, teve muita gente, mas muita gente mesmo, que quando a Selic atingiu 2% comprou um CDB pré-fixado. Muitas vezes um CDB pré-fixado para 5, 10 anos. Até hoje a pessoa está com a carteira rendendo 2%, sendo que hoje a Selic, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 4/2, está rendendo 11,25%. O que é que acontece quando você se trava em um tipo de CDB como esse? Quando você vai comprar um CDB pré-fixado, você precisa ter pelo menos uma noção macroeconômica. Para esse tipo de coisa não acontecer com você, de ter uma Selic a 2%, você trava seu CDB a 5 anos, compra de um prazo de 5, 10 anos, e aí passam-se 3, 2 anos, você já tem uma Selic muito mais alta do que aquilo que você pré-estipulou naquele CDB. Você precisa ter um mínimo de noção macroeconômica para você não travar um CDB em um momento de mínimas de taxas. Esses momentos de mínima, naquele momento, por exemplo, o ideal era você ter comprado um pós-fixado, porque quando a Selic fosse subindo, o seu CDB ia acompanhá-lo. Se você pega, por exemplo, um CDB 100% CDI e a taxa passa de 2 para 11,25, esse CDB vai acompanhar esse movimento. Então, assim, é muito importante você se atentar ao indexador daquele título que você vai estar comprando. Não é sair por aí pegando qualquer um ou pior, sair comprando todos, como algumas pessoas fazem, né? Dica, não sabe qual escolher? Compra um pós-fixado, pelo menos o seu título vai sempre estar rendendo a média da taxa do Brasil. Não pega título pré-fixado em tempos de mínimas da Selic. Momento de você comprar um título pré-fixado é quando as taxas estão nas suas máximas e que elas provavelmente vão começar a cair. Aí sim, ao invés de você pegar um pós-fixado, você pega um pré-fixado e já garante aquelas taxas muito altas. Então, primeira dica, se atente ao indexador. Bom, então vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é o emissor. A pessoa chega na corretora, abre a conta dela na corretora, no Itaú, na XP, no BTG, e aí vai comprar um CDB e acha que aquele CDB é do BTG, da XP, do Itaú. E às vezes não é. Tem pessoas que às vezes me mandam lá o print no Instagram ou no WhatsApp. Inclusive, se você não segue, já me segue lá nas redes sociais. Todos os dias eu posto dicas, notícias e informações sobre o mercado financeiro. Mas voltando, às vezes eu recebo lá um print e tá lá, Igor, esse aqui é um CDB bom? E na foto só tem o prazo e a taxa. E, gente, não é só taxa e prazo que você tem que ver. Quem que é esse emissor? Quem que é que vai começar a te dever? Quando a gente faz um investimento em renda fixa,
nada mais é você emprestando dinheiro para alguém. Então, quem é essa pessoa que está te devendo? O emissor é super importante, porque a taxa ela só vai ser uma taxa boa se for um emissor bom. Como é que você vai saber se a taxa é boa ou não? Você precisa comparar essa taxa com um título do governo. E assim você vê se o risco daquele investimento compensa ou não. Então, às vezes, a pessoa até está com um título rendendo um juros legal, mas ela está tomando risco no emissor que não vale a pena o investimento. Em um momento em que a inadimplência no Brasil está aumentando por conta das taxas de juros, em um momento onde o comprometimento da renda das pessoas está cada vez maior, olha o risco que essa pessoa está correndo. E muitas vezes não sabia e estava só olhando as taxas. É importante você compor a sua carteira com bancos mais seguros. Às vezes tem um CDB semelhante ao que você comprou, só que de um banco mais seguro. E você tá aí correndo risco à toa. Ah, Igor, mas não tem o FGC não garante tudo? E aí a gente entra pro terceiro erro comum. O FGC, Fundo Garantidor de Crédito, ele é como uma seguradora, como uma Porto Seguro, uma Sul América, por exemplo. E como é que funciona uma seguradora? Vamos lá, vamos do básico. Ela faz o seguro, por exemplo, do seu carro, e te cobra por isso um percentual, um prêmio do valor total que ela vai te assegurar. Um pedaço desse prêmio ela vai pegar para lucro e o outro ela vai colocar em caixa. E quanto é que ela vai colocar em caixa? Ela vai colocar em caixa aquilo que ela estimar que vai ter de sinistralidade. Então vamos supor que 90% das pessoas que fazem seguro de carro não geram sinistros. Ela vai deixar em caixa, sei lá, 10, 15, 12%. Para ter caixa suficiente para os sinistros que vão ocorrer daqueles 10%. O restante é lucro que ela vai ter dessa operação. Mas o que acontece se os sinistros dos carros aumentarem? E por algum motivo ele vai de 10% para 20%. O que vai acontecer é que essa seguradora vai quebrar, porque ela estava acostumada com aquele nível de sinistro e agora está em totalmente outro patamar. No caso aqui, dobrou o patamar. O FGC é a mesma coisa. A ótima notícia que eu tenho para você é que no Brasil, com relação a bancos, a gente tem uma baixa sinistralidade. Geralmente quebra um banco aqui, um acolá. Não temos muitos bancos quebrando. Isso quer dizer que não devemos confiar no FGC? De jeito nenhum eu estou te falando isso. Isso aqui quer dizer que o FGC tem risco de crédito. Então você não tem que ficar contando com isso. O que você tem que olhar é o emissor. Se nós temos dois CDBs pagando praticamente a mesma taxa, um de um banco que está um pouco mais redondinho e um de um outro banco que está sofrendo um pouco mais, para que você vai depender do FGC? Faz sentido isso? Não é uma escolha inteligente para o seu patrimônio. O FGC tem que ser usado com cautela. Não é para sair investindo em qualquer banco e rezar para não ter uma crise financeira. Então tomem cuidado com isso. O quarto erro, e esse é o erro que mais me dói, é quando a pessoa não confere a taxa justa. Compra um CDB que está rendendo praticamente a mesma coisa que um Tesouro Selic ou um Tesouro pré-fixado do governo. Não façam isso. Deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. O que é mais seguro? Você emprestar o dinheiro que você tem para o governo, para o Brasil, ou para um banco? Pensa que o Brasil, apesar da inflação, ele tem o poder de emitir novo dinheiro, ele pode imprimir o papel. O banco, ele depende desse sistema. Então não faz sentido você emprestar dinheiro para o banco recebendo o mesmo que o governo, porque o governo ele é mais seguro. Faz sentido isso? Deixa eu te mostrar aqui na minha tela como conferir a taxa justa. Você vai abrir aí o Google, vai digitar taxas referenciais B3. É justamente o primeiro que aparece. Quer comprar um CDB pré-fixado? Você sempre vai abrir esse site aqui. De quanto é o tempo desse CDB? Vamos supor aqui que é de 6 meses, então eu vou procurar aqui 180 dias. Quanto que é a taxa justa? 10,49%. Ah, mas o CDB está me oferecendo a 9,50%. Então é ruim, não vale a pena. Porque você pode comprar um título do governo te pagando mais e muito mais seguro. Então confere a taxa no site da B3. Igor, mas e o IPCA, como eu faço? Aí você vai em Ambima, tá? Você vai digitar lá no Google, Ambima Títulos Públicos. Entra aqui em taxas de títulos públicos, você vai consultar, vai clicar em NTN-B, olha aqui, já apareceu os prazos. Aí você pode procurar o prazo mais próximo, não precisa ser o exato. Vamos supor que é para junho de 2027, a gente tem aqui para maio de 2027, é bem próximo. Você sempre vai olhar a taxa indicativa, então aqui 15/5/2027, taxa indicativa 5,49. Ah, Igor, mas eu vi um CDB pagando IPCA mais 3%. Você já viu aqui que não vale a pena.
Tá, Igor, você me mostrou pré-fixado e IPCA. E o pós-fixado? O pós-fixado é o seguinte: se você sabe que o governo rende 100% do CDI, o próximo passo é você saber qual que é o risco desse banco. É um risco muito alto, então precisa ser muito acima do 100% do CDI. Ah, não, Igor, eu vi aqui que o banco ele tá até que controlado. Então você pega uma taxa 105, 110 do CDI, por exemplo. E aí você vai fazendo suas ponderações, tá certo? Agora eu não quero ver você nunca mais com uma carteira mal feita de CDB. Ou dando desculpas para não começar a investir ainda hoje porque você não sabe como fazer. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, entregue para mais pessoas, compartilha no seu grupo de investimento com seus amigos que precisam começar a investir. Siga esse canal todas as segundas-feiras às 20 horas, 8 horas da noite, sai vídeo novo. Então fique ligado, ative o sininho para que o YouTube te avise e você não perca nenhum vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo.